é meu abrigo em todo vendaval. Nele eu tenho, pois, toda proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, assim, Deus me guiará. Deus me guiará, sim, Deus me guardará. Deus me guardará, sim, Deus me guardará. O meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações, assaltar-me também. Hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guiará, sim, meu Deus me guardará. Deus me guardará, sim, Deus me guardará. O meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mal poder me atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guiará, sim, meu Deus me guardará. Deus me guardará, sim, Deus me guardará. O meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, a brisa do seu poder. Sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guiará, sim, meu Deus me guardará. Deus me guardará, sim, Deus me guardará. O meu Deus me guardará. Oi, tudo bem? Com você, com a família, conosco, pela graça do nosso Deus, tudo está muito bem e espero que com vocês também não esteja diferente. Estejam todos bem, gozando dos cuidados da proteção do nosso Deus. E como é bom a gente ouvir uma mensagem como esta, que destaca que Deus me guiará, Deus nos guardará. É na graça dele que eu quero estar te cumprimentando e convidando você a participar com alegria do trabalho que nós participamos neste instante, servindo ao nosso Deus. E eu quero ler com você, na carta aos Efésios, o capítulo número 5, apenas o verso de número 12, quando Paulo diz: porque o que eles fazem em oculto, o só refletir é vergonha. Nós estamos aproximando ao final de semana, início de uma nova semana. Neste final de semana é período chamado Carnaval. E embora ainda estamos com o problema da pandemia, mas com certeza já vai ter muitos encontros e muito desfrute do que essa festa traz para o ser humano. O carnaval, a palavra carnaval significa carne que vale, carne vale, é a festa dos prazeres pecaminosos, a festa da licenciosidade, quando há a prática de coisas as mais absurdas possíveis e festas, coisas realmente carnais e o saciar dos apetites da carne. E duas coisas que são terríveis que eu quero destacar, que acontecem muito
principalmente nesses dias de carnaval. A primeira delas é o período com alto índice de suicídio. Pregam que tudo é liberado, tudo está bem, mas Deus não criou o ser humano para viver nessa licenciosidade, nessa libertinagem, e aí muitos suicídios acontecem nesse período. O índice é maior do que no decorrer dos demais períodos. Uma segunda questão que eu destaco é que 9 meses depois, ou após o carnaval, vem o fruto da licenciosidade, o fruto do adultério. São muitos filhos nascendo em lares completamente fora do comum, fora do deixado por Deus. Lares que não são formados, mas nascem filhos e muitas vezes filho não sabe nem quem é pai e fica totalmente jogado, e aí os resultados vêm de uma forma extremamente terrível e desagradável. Então essa festa é uma festa que a sociedade valoriza muito, mas a pecaminosidade nessa festa é realmente muito volumosa, e o ser humano então envereda por situações que não são as que têm a orientação do nosso Deus. O apóstolo Paulo, conversando com os salvos, com os servos de Deus, o pessoal da igreja em Éfeso, ele destaca a vida dos praticantes do pecado e os resultados surgidos pela desobediência à pessoa do nosso Deus. E eu quero olhar esse versículo com você e pensar e trabalhar um pouco sobre os praticantes do pecado e destacar alguns fatores que o texto, embora pequenininho, sugerem para as nossas vidas. O primeiro fator é que os praticantes do pecado agem desenfreadamente. O pecado, ele é muito apetitoso, ele é sugestivo, ele é atraente e abre um leque no qual as pessoas perdem o controle, enveredam para a licenciosidade, enveredam para o desenfreamento da vida e alimentando desejos e impulsos totalmente pervertidos, impulsos em que a pessoa, embora saiba que está agindo erradamente, continua na prática deles, porque desenfreou, não tem o equilíbrio, não tem o controle da vida, agem sem buscar a orientação do nosso Deus, agem sem instrução da palavra do Senhor. Então os praticantes do pecado agem desenfreadamente. Mas há um outro fator, e o apóstolo Paulo diz: porque o que eles fazem em oculto, o só refletir é vergonha. Isso mostra para nós que os praticantes do pecado são impactados com a luz. Quem age no pecado não quer se aproximar de Jesus e nem ouvir a mensagem de Deus, não querem ter nenhum contato com as coisas de Deus, com o que a luz de Deus coloca-se diante das nossas vidas, e por isso precisam viver ocultando a sua vida pecaminosa. É bom lembrar que no Evangelho de João, o capítulo de número 3, ele destaca algumas questões que nos são muito importantes. Evangelho de João, capítulo 3, o verso número 16, que é um verso muito conhecido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mensagem bonita! Embora o final diz claramente: quem nele crê não vai perecer eternamente. Significa que os que não creem já estão inclusos no perecer por toda a eternidade. Mas olha o que diz o verso 17 e 18: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha o verso 19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Esse é o verso 20: a fim de não serem arguidas as suas obras. Então, quem vive no pecado, os praticantes do pecado, são impactados pela luz ou com a luz, precisando viver em oculto, não deixando ou não querendo se apresentar para a luz. A luz de Deus, ela esplende contra o pecaminoso. Diz que vivem ocultamente porque não querem se chegar à luz, não querem que a luz seja apresentada diante deles. A luz que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, a palavra da verdade, a mensagem de salvação, a mensagem que condena o pecado. Uma outra questão que eu quero destacar, diz Paulo, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. O só referir é vergonha. Queremos destacar então que os praticantes do pecado depararão com a reprovação divina. Depararão com a reprovação do nosso Deus. Deus jamais pactua com o pecaminoso, sendo claro em dizer que punirá os desobedientes, punirá os rebeldes, punirá aqueles que não se dobram diante do Senhor. Quando Paulo escreve na carta aos Romanos, o capítulo de número 6, e ele está falando então com gente crente, mas que gente que tinha vivido nesse mundo de dissolução, esse mundo de perversidade, esse mundo de prazeres carnais, de apetites carnais pecaminosos. E ele, no verso de número 20 até o 22, ele diz: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação a Deus, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, quando a pessoa está vivendo no pecado, deparar com as coisas de Deus, vai ser um momento tremendo, porque Deus reprova tudo o que é pecaminoso, e quem peca com certeza vai chegar o momento em que vai envergonhar das suas práticas. Ao retornarem para Cristo, verão os prejuízos do pecado, verão a situação tão terrível que o pecado, embora sugestivo, traz para o ser humano. Chegarão ao que definirá todas as coisas. Paulo diz: olha, o que eles fazem é vergonhoso, e claramente isso vai ter que ser apresentado diante de Deus. Em outro lugar, a Bíblia diz que nós vamos dar contas ao nosso Deus de toda palavra frívola que a nossa boca proferir, e não só a nossa boca proferir, mas de todos os atos que a gente pratica. Nós vamos ter que prestar contas ao nosso Deus. E quem vive para o pecado, quem vive na desobediência, na rebeldia para com Deus, com certeza vai deparar com Ele, e é uma situação muito difícil, porque Ele estará reprovando aos desobedientes, aos adúlteros, aos pecaminosos, aos que contrariam a vontade dEle. Que eu e você sejamos alertados por esta mensagem, que venhamos a pensar em desfrutar da vida, buscar os prazeres, mas fazendo isto dentro da norma que Deus deixou para nós, da norma que faz bem para o nosso corpo,
faz bem para a nossa alma, faz bem para o nosso ser em relação a Deus e em relação ao nosso futuro. Deus te abençoe e te sustente, guarde a sua vida, guarde a nossa vida no poder e na graça dele. E eu quero orar nesse instante com você. Ó Deus bendito, como é importante a gente receber a instrução da palavra do Senhor. A gente vive na sociedade e sabe que a sociedade é pervertida e tem buscado prazeres que são libertinos, prazeres que são totalmente contrários à vontade do Senhor. E a mensagem do Senhor nos alerta e mostra que quem é praticante da verdade vive com o Senhor, mas quem é praticante do pecado contraria a vontade do Senhor e com certeza não quer que a luz se aproxime porque está enlameado numa situação pecaminosa. Mas, ó Deus, nos ajude a entender que vai chegar o fim em que terão que apresentar-se diante do Senhor e receberão todo o processo que o Senhor declara que vai fazer o julgamento e a definição para onde irão. Nos ajude a viver contigo e a desfrutar da vida com o Senhor, dedicando-nos de corpo e alma ao Senhor, esperando sempre pela tua bondade, pelo teu poder e graça. Em nome de Jesus, ó Pai, que ao Senhor oramos e queremos estar também agradecendo. Amém, Senhor. Nós vamos nos despedindo. Deus te abençoe e te sustente, fale profundo ao seu coração e até a próxima oportunidade, se ele assim nos permitir. Tchau, tchau.